Quando falamos a palavra guerra, cada pessoa pode elaborar uma imagem no pensamento. No geral é assim: um exército contra outro. Soldados armados sendo atacados por inimigos, também armados, é claro. Aviões despejando toneladas de bombas nos alvos determinados pelos generais e porta-aviões estrategicamente atracados para dar apoio ao ataque aéreo. E a guerra cibernética? Como é feita? Aliás, será que ela existe? Este é o assunto de hoje do Direito Sem Fronteiras. Os soldados deixaram os uniformes e as armas de lado. A ameaça agora é via computador. Um pendrive pode ser mais destrutivo que um tanque. A imprensa mundial alerta que a guerra cibernética está a todo vapor. Um exemplo, segundo os jornalistas, é a série de tentativas de deixar em ordem o programa nuclear do Irã. Eles dizem que em 2010, o país descobriu um vírus que havia infectado o sistema eletrônico da planta de enriquecimento de urânio na cidade de Natanz. O caso teria mostrado que, além da espionagem e do roubo de dados pessoais, era possível causar danos com motivação política. Qual será a diferença entre espionagem, ação comum dos países e guerra cibernética? Vamos discutir isso hoje aqui no Direito Sem Fronteiras. Para discutir o nosso tema da semana, recebemos aqui no programa a doutora em Direito Internacional, Renata Furtado de Barros, e o professor de Computação e Informação, Jorge Fernandes. Antes de mais nada, agradeço muito a presença de ambos aqui no nosso programa para falar a respeito desse tema que é extremamente característico, acho que basicamente do final do próprio século XX, mas que tem ganhado contornos próprios neste século XXI, já indo para a finalização da segunda década deste século XXI. Podemos afirmar que a guerra cibernética é real? Ela está sendo feita realmente nesse momento em algum lugar, primeiramente a partir de uma perspectiva do direito? Sim, a guerra cibernética é uma realidade que precisa ser enfrentada pelo direito e precisa ser vista de forma específica nesse novo plano que é o ciberespaço. Na verdade, quando se fala em guerra, se espera muito a violação da soberania dos Estados por meio da utilização de forças armadas organizadas com fundamento político. A grande questão é que muitas vezes se percebe a violação dessa soberania dentro dos limites físicos desses territórios estatais. E, na realidade, a guerra cibernética ela traz um quinto domínio da guerra. Nós teríamos a terra, o mar, o ar, o espaço e o quinto domínio, que seria o ciberespaço. A grande distinção desse domínio, que faz com que falemos sobre a guerra cibernética, é exatamente a noção de que muda-se o paradigma de guerra, porque não existe mais limites físicos e nós precisamos entender esse novo paradigma de conexões em rede, de ampliação dos atores internacionais que podem atuar no âmbito da guerra e, inclusive, uma adaptação do direito internacional para poder regular essa nova realidade. Eu vou voltar daqui a pouco especificamente a algumas questões de direito relacionadas a esta novidade, digamos assim. O direito a todo momento ele tem de correr para se adaptar à realidade, mas eu gostaria de falar justamente dessa realidade. Sim. Fazendo uma comparação, por exemplo, com algo que já foi abordado até em filme, que é o jogo da imitação, que falava, na verdade, do que era o início do que seria, hoje em dia, o computador, com aquela questão da tentativa de decifrar os códigos alemães, a chamada máquina Enigma. Sim. E que foi tardiamente reconhecido posteriormente o autor, o principal responsável por esse maquinário, digamos assim, e que culminou exatamente na realidade que nós temos hoje da própria internet. Esse período da Segunda Guerra até hoje, é possível mensurar-se o nível tecnológico a que nós chegamos, a diferença entre aquela época e hoje em dia, as possibilidades nesse sentido de guerra cibernética? A introdução do computador durante a Segunda Guerra Mundial basicamente teve duas utilizações. Uma é a questão dos algoritmos de decriptação, né, para detectar os códigos de comunicação e o controle dos armamentos. Então, a parte do controle, já em 1940, já existia, né, veio da eletrônica. Então, a parte de informação e controle hoje compõe o espaço
de conflito cibernético, e o que acontece é que a partir da internet é que se mostrou que todas essas tecnologias de controle cibernético computacional, quando expostas à ação em larga escala mundial, passaram a se mostrar extremamente vulneráveis, e aí hoje a gente tem essa situação de conflitos, né, que eu não caracterizaria como uma guerra, né, mas é uma escala de digamos, armamentos tecnológicos que tentam atacar as infraestruturas militares uns dos outros. Eu vou ficar ainda com uma questão técnica que eu gostaria de esclarecer. A diferença entre aquela época e hoje em dia é muito grande, ou, na verdade, nós temos um crescimento da velocidade com que se lida com essas informações pelo desenvolvimento do próprio processo digital? Antigamente era eletrônico. Isso se tornou mais rápido? O processo é essencialmente o mesmo? O que houve foi uma democratização do acesso aos meios tecnológicos. A gente tem hoje boa parte da humanidade com acesso a equipamentos que tecnicamente podem se tornar armamentos. Então, aquilo que antes era tecnologia restrito à utilização militar passou a se popularizar, e hoje a gente tem a fragilidade dos sistemas militares que podem ser atacados por organizações criminosas ou por estados que investem em tecnologia basicamente criada dentro do cybercrime. O que é que nós podemos falar a partir da perspectiva do direito em relação a, como o professor disse, tivemos uma democratização do acesso a essas tecnologias? Há um impasse. O acesso à informação, o acesso a tecnologias é algo que se prevê dentro de um mundo democrático. Estamos falando de um mundo de guerra cibernética. Como é que o direito fica com esse impasse? O direito precisa se adaptar. Na realidade, se formos falar sobre o direito internacional, ele ainda adota uma teoria muito clássica, vinculada à noção de que esse direito regula uma sociedade internacional que possui estados que vão se relacionar com organizações internacionais e algumas coletividades de pessoas e de estados. A grande questão é que, com esse novo domínio do ciberespaço, a gente consegue perceber necessariamente que essa democratização, ao mesmo tempo, traz um maior número de crimes e de ataques que os próprios estados podem sofrer na representação dos seus povos. Então, o direito precisa se adaptar. Não é necessário criar um novo direito internacional, criar um novo direito de guerra, mas é necessário perceber a mudança de paradigma que existe a partir do momento que novos atores internacionais passam a ter cartas para poder dar nesse jogo de guerra. É interessante perceber que nem sempre estamos num momento de guerra cibernética, mas atos de guerra cibernética acontecem a todo momento. Porque os estados hoje, quando eles vinculam o seu poder militar, o seu poder econômico e o seu próprio poder cibernético vinculado ao desenvolvimento da tecnologia, ele precisa, ao mesmo tempo, desenvolver novas armas de proteção do seu território cibernético e armas também de espionagem internacional. Caso contrário, ele ficaria para trás nesse jogo de poder. Uma questão interessante que eu lhe pergunto também sobre a evolução desses sistemas. Nós temos, na verdade, então, a questão da própria guerra prevalecendo sobre as questões de atendimento, por exemplo, à população, no desenvolvimento dessas tecnologias? O desenvolvimento tecnológico, ele é conduzido hoje predominantemente por ações empreendedoras, né? E essas ações empreendedoras se encontram dentro das empresas que oferecem serviço tecnológico e dentro daquelas grupos, né, de organizações, que eu diria criminosas, que exploram as vulnerabilidades desse espaço e atacam por várias formas, com robôs, com ataques de engenharia social em larga escala, para explorar o capital que circula virtualmente, né? Então, a fonte de informação reside dentro da sociedade civil e dentro dessas organizações. E a parte do Estado, que é mais estável e menos, digamos assim, empreendedora, precisa recorrer a essas informações para, digamos assim, construir uma escalação, uma escala de conflito, né, tecnológico, de explorar essas vulnerabilidades dos seus sistemas, até porque, como a Renata falou, né, se você não utiliza dessa fonte de informação cibernética, identificando as fragilidades da sua infraestrutura e das outras infraestruturas, você vai ficar para trás e bastante fragilizada, a despeito de todo o investimento em sistemas militares extremamente complexos. Uma questão que às vezes se confunde quando se trata desse tema é a questão de guerra cibernética, tratamento de informações e espionagem.
E essas questões, às vezes, elas são tratadas de maneiras diferenciadas e de acordo com o momento histórico. Por exemplo, a espionagem pura e simples, se um soldado, por exemplo, fosse capturado em território inimigo usando um uniforme do exército daquele local onde ele está, ele fosse um soldado inimigo, a sentença era de morte. Como o direito vê a questão da espionagem e se há uma delimitação entre uma questão e outra, a utilização da tecnologia para espionagem e se isso é ou não crime? Depende muito da análise ideológica que se faz a respeito de quem diz e como se viola essa soberania desses estados. Na verdade, existe sim o direito à informação, o direito de acesso a esse novo domínio, e a partir do momento que os diferentes atores, inclusive os indivíduos, exploram esse sistema, muitas vezes, quando eles desagradam os estados, dando informações indesejadas, eles são tidos como cyberterroristas, cybervandalistas, justamente por tratar de informações que deveriam ser secretas. Por outro lado, se formos comparar com a guerra tradicional, um espião, ele poderia ser punido com, inclusive, uma sentença de morte. Mas a grande questão que se percebe é que, muitas vezes, o acesso à informação e esse novo domínio, ele se apresenta não tanto quanto uma espionagem cibernética, mas como efetivamente uma possibilidade de se contar para o mundo o que os estados têm feito da própria violação do direito internacional. O que parece muito é que hoje, com esse acesso à informação e com esse novo domínio, é mais fácil que nós consigamos perceber a necessidade de se ter um direito internacional que seja realmente efetivo. Muitas vezes se diz a guerra é proibida, inclusive na Carta da ONU se estabelece que a única forma legal de guerra seria por meio da legítima defesa. Mas os estados, a todo momento, em especial no âmbito cibernético, eles praticam atos de guerra, violando a soberania dos estados nesse novo domínio do ciberespaço. Quer dizer que antes da questão da conceitualização do ponto de vista do direito e da própria diplomacia internacional, há elementos políticos que incidem em relação a isso, que torna um pouco mais complicada essa definição. Com certeza. Alguns estudiosos do direito internacional não gostam muito dessa análise política, justamente porque ela traz algumas dificuldades para poder se estabelecer uma normatividade internacional que seja efetiva. Entretanto, não dá para continuar entendendo um direito internacional clássico vinculado a esse território, a esses domínios fechados, a partir do momento que existe uma mudança de paradigma e existe uma necessidade de se perceber que esse domínio, ele não tem a possibilidade de ser controlado da mesma forma. E por isso é necessário que surjam novas formas de regulação das relações, que os atores que atuam nesse sistema assumam a autoria dos seus atos, justamente para poderem ser responsabilizados. A grande dificuldade é que aqueles que atuam no ciberespaço, eles atuam com a crença de que vão sair impunes dos seus atos, justamente porque é mais difícil perceber quando ocorre a realização de um crime nesse sistema. O Direito Sem Fronteiras dá um tempo e volta logo depois do intervalo. Aguarde aí. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje o assunto é guerra cibernética. Eu gostaria de insistir em algumas questões relacionadas ao desenvolvimento da tecnologia paralela a essa questão da realidade da guerra. O professor falou no bloco anterior a respeito do desenvolvimento por meio do empreendedorismo. Sim. Isso nós temos muito caracterizado, particularmente em períodos de paz. O processo de industrialização ele reforça ainda mais, considerando inclusive essas duas primeiras décadas do século XXI, esse processo de desenvolvimento dessas tecnologias? Pois é, isso está muito ligado à questão do capitalismo, né? O capital, ele explora os espaços onde tem mais oportunidade de gerar lucros e hoje ele é internacionalizado, né? Então, quando você fala de um equipamento cibernético de alta complexidade, ele é feito com componentes vindo de várias partes do mundo e integrado e entregue para ser utilizado dentro das infraestruturas civis e militares. Só que dentro desses sistemas, necessariamente estão embutidos elementos de controle que permitem também ser fonte de informação para espionagem, né? Então, por exemplo, qualquer tipo de equipamento de grande porte num data center hoje, ele tem uma comunicação direta com a matriz para que a matriz fabricante daquele equipamento possa dar uma manutenção remota no equipamento que quebrou. Então, esse mesmo canal utilizado
para permitir uma manutenção dos equipamentos tecnológicos, ele também é uma fonte digamos, de extração de informações que pode ser utilizado para espionagem. Então, esses processos, essas estruturas são embutidas e podem ficar dormentes durante muitos anos até serem acionadas quando alguém achar necessário. Com relação à guerra convencional, tração no paralelo, se desenvolveu ao longo do tempo, particularmente pelo morticínio do século XX, diversas regras com relação à guerra, apesar de toda a dificuldade até de você aplicar, como estamos vendo pelo próprio noticiário das guerras que acontecem atualmente. E há algumas, por exemplo, a questão da utilização de armas químicas. Há regras bastante claras com relação a isso do ponto de vista da guerra convencional. O direito já evoluiu em algum sentido do ponto de vista da guerra cibernética? Sim. Na realidade, a normatização da guerra cibernética tem acontecido dentro dos diferentes blocos econômicos, que se preocupam em atender os interesses dos países regionais que desenvolvem essa relação nesse ciberespaço. Então, já existem tratados internacionais que estão sendo delineados e alguns já ratificados por alguns estados no âmbito da União Europeia, no âmbito da Organização de Xangai, que tratam efetivamente da preocupação de regulação do direito nesse ciberespaço, mas que ainda são muito frágeis para poder tratar do que é o ciberespaço e como ele precisa ser regulado. Justamente porque existe, por trás desses tratados que são desenvolvidos dentro dos blocos econômicos, um interesse em reafirmar o poder daqueles estados que fazem parte do bloco. Então, muitas vezes se estabelece um direito que regula o interesse somente desses estados. E essa perspectiva de proteção seletiva de alguns estados não atende à relação democrática do ciberespaço. Essa relação que se dá por meio das redes, por meio da inclusão de novos atores internacionais. Não adianta os estados acharem que a criação de um tratado internacional vai resolver o problema da guerra cibernética, porque necessariamente o que eles precisam não é um instrumento formal somente, mas uma anuência a regras que viabilizem uma igualdade nesse novo domínio. Há muitas fantasias no que se refere à espionagem e guerra cibernética no mundo virtual real, digamos assim, porque se fala em muitas coisas, inclusive aquela questão até da alegação da influência nas eleições norte-americanas, por exemplo, inclusive informações a respeito de artefatos perigosíssimos como artefatos atômicos. O que é ficção e o que é realidade nesse mundo? É muito difícil distinguir hoje o que é ficção e realidade. A tecnologia evolui muito rapidamente, a gente tem todo um passivo de sistemas que foram construídos sem preocupação com a hiperconectividade. Então, a vulnerabilidade, por exemplo, nas instalações elétricas, nos grids elétricos nacionais, ela é já conhecida, né? Suspeitava-se de que existia, mas hoje é uma constatação de que os grids elétricos, né, as usinas atômicas ou hidroelétricas, elas dependem de sistemas de controle que inevitavelmente se conectam via internet. Então, ali há uma série de possibilidades e cenários que não são diferentes dos que aparecem nos filmes. Quando nós falamos bastante de guerra convencional, de busca de informações, que mesmo sendo nesse universo cibernético é um pouco ligado, talvez, de certa forma, ainda à guerra convencional. Mas em situações específicas, que vamos usar um pouco o mundo da ficção novamente, isso já foi explorado antes, elas poderiam ser caracterizadas como atos de agressão, por exemplo, aos já conhecidos hackers invadindo sistemas governamentais de países diferentes, ou, por exemplo, algo que talvez fique um pouco menos claro e possa ser feito de maneira disfarçada, não sei, o professor me esclareça isso. Por exemplo, um ataque contra os sistemas financeiros de determinados países. E primeiramente já fica a pergunta se isso é uma realidade novamente, e segundo, o que é que o direito prevê sobre isso? O direito se preocupa muito com a materialidade dos crimes que possam acontecer nesse sistema cibernético. Na realidade, se percebe que muitos dos atos no âmbito do ciberespaço, eles, quando não possuem um resultado que seja violador de um bem jurídico, como, por exemplo, a propriedade, a própria relação da soberania do Estado, eles não têm uma consequência para o direito. A grande questão é que existem duas correntes que vão tratar disso no direito. Uma que diz que simplesmente o ato de espionagem, mesmo que ele não produza um efeito material, ele já seria um ato de guerra.
Por outro lado, aqueles que adotam uma teoria mais convencional vão dizer que o direito tem que se preocupar somente quando os atos virtuais produzem efeitos reais, que seria uma efetivação aí da violação de bens jurídicos que devem ser tutelados pelos Estados e pelo próprio direito internacional. Aquela questão que eu havia colocado, por exemplo, esse exemplo é relacionado aos sistemas financeiros dos países que são extremamente informatizados. Sim. Eles são frágeis. Isso, já existem várias situações, né, em que ataques ou mesmo conflitos entre grupos envolvendo, por exemplo, a Rússia, né, levaram a ataques de sistemas financeiros alegadamente por grupos hackers russos, né? Então, a Estônia sofreu um ataque no seu sistema financeiro em 2007, né? A Coreia do Sul sofreu ataques no seu sistema financeiro dos Estados Unidos em 2012 e 2013, atribuídos à Coreia do Norte. Então, é uma fonte realmente importante de conflitos, né? Atacar os sistemas financeiros, as infraestruturas industriais, né, de geração de energia, de transporte, de logística, e as infraestruturas militares, né? Então, existem casos de, por exemplo, de inativação de infraestruturas militares para poder, digamos assim, neutralizar a ação à invasão por terra. As infraestruturas de comando e controle, né, que são os sistemas de informação militares, eles são neutralizados antes de que se faça a invasão por equipamentos físicos. Uma situação também que envolve também um pouco o conceito de guerra convencional, que foi muito utilizado, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, eram as transmissões feitas por países inimigos na língua daqueles países. A Rosa de Tóquio ficou muito famosa durante a Segunda Guerra Mundial também, por exemplo, no caso da guerra Estados Unidos, envolvendo especificamente Estados Unidos e Japão. Hoje nós temos a realidade das redes sociais e da internet. E temos sites, inclusive, até de grupos que não são propriamente estatais, como é o caso do Estado Islâmico, mas que têm um sistema de divulgação de imagens de uma determinada pregação. Isso também pode ser considerado crime e varia de país para país? Na realidade, quando se utiliza desse sistema para divulgação de informações e se viola informações que seriam vinculadas ao próprio Estado, o Estado vai entender que seriam informações que não deveriam ser divulgadas e, para ele, isso seria uma violação da soberania, passível de punição. Por outro lado, a gente tem o exemplo do Wikileaks, por exemplo. Né, como ia perguntar sobre isso, exatamente. Exato. O Wikileaks ele é um site em que se busca a divulgação de informações que denunciam a violação do direito internacional e especialmente a violação de direitos humanos pelas grandes potências mundiais, em especial os Estados Unidos. Os Estados Unidos entendem o Wikileaks como uma ameaça à sua soberania e à sua forma de fazer política e guerra internacional. Já outros estados já se manifestaram dizendo que o Wikileaks faz um serviço a partir do momento que traz essas informações à tona e viabiliza a fiscalização da obediência das normas internacionais. Então, não consigo responder efetivamente se é uma coisa ou outra, até porque esse sistema de ciberespaço, ele faz isso conosco. Ele nos coloca numa circunstância em que não temos uma única resposta, porque a mudança e a visão desse mundo complexo, vinculado a essas relações em rede, faz com que a gente não tenha uma única resposta e por isso o direito padece, porque ele trabalha muito a vinculação formal de respostas positivas e únicas, uniformizadoras, que não atendem mais nesse novo sistema. Assim como o direito, mas isso talvez seja da própria natureza do direito, ele estar um pouco atrás do desenvolvimento da realidade, mas que na era cibernética isso se torna mais rápido ainda. Pelo visto, a expectativa é que esse quadro de velocidade nas transformações cibernéticas e tecnológicas vá ficar sempre bem à frente do direito, que vai ter que se adaptar nessa realidade. Eu acredito, até que se compreenda exatamente o que são sistemas de controle e como é que você tem a propriedade sobre coisas que são tipicamente informacionais e não físicas e não materiais, né? Até que essa nova, digamos assim, organização do pensamento
do mundo se construa, a gente vai ter esses problemas com o direito. É uma espécie de admirável mundo novo. De uma certa maneira é fascinante, mas por outro lado também pode ser bastante assustador. Sim. Bom, queria agradecer muito a presença de ambos. É claro que o tema ele não se esgota, é todo um mundo relacionado a esse tema abordado no nosso programa de hoje. Vamos ficando por aqui. Eu queria agradecer a doutora em Direito Internacional, Renata Furtado de Barros, e ao professor em Computação e Informação, Jorge Fernandes, pela presença para falarmos a respeito, como eu disse, desse mundo fascinante e assustador. Acesse o site da TV Justiça, o endereço é tvjustiça.jus.br. Já o e-mail do nosso programa é direitosemfronteiras@stf.jus.br. A gente se vê. Tchau!